gente. Aqui é a Lai. Bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre livros de esporte, que ficou bem popular em alguns anos atrás e parece aparentemente que ainda está bem popular. A gente vai falar aqui sobre alguns e comentar nossas opiniões sobre. Então, essa ideia toda, né, dessa pauta veio que eu tava aqui assistindo o Geoff Campos, né, ou também conhecido como Off Brancos, e eu tava pensando, assim, no geral, na verdade, vamos ser sinceros, né, eu só fui assistir Off Campus porque eu passei por um TikTok em que a menina falou que em uma realidade alternativa, o carinha de Off Campus é Júnior, é Hulk do Ilya Rozanov, né? Da Rivalidade Ardente. E aí eu disse, realmente, né? Que os dois acabam no mesmo time e tal. E aí eu disse, só por causa desse universo alternativo eu vou assistir. E aí eu fui vendo a série e de repente meio que caiu uma coisa na minha cabeça que podia ser qualquer esporte, sabe? Podia ser porque o esporte não interfere em nada da trama. E aí eu comecei a perceber que eu acho que é uma coisa que tem rolado na maioria desses livros sobre esporte, no geral. Não interessa, sabe, o esporte. Quando eu comecei a ler esse primeiro livro que eu não terminei, eu já falei aqui, né, que eu não terminei, mas eu lembro que eu não terminei. Até onde eu lia, não era nada o esporte, era só, tipo, a desculpa, porque se eu não me engano, o plot do livro, né, se você, assim como a gente, não se interessou em ler o livro, o plot é sobre esses dois, né, o casal lá, que o cara que é desse time de hockey e a menina lá que é uma nerd. No livro parece que ela é nerd, não sei se na série ficou assim, né? Mas enfim, e aí ela quer conquistar um outro cara do time, que não tá nem aí pra ela, e a ideia deles lá é trocar, tipo, ele finge que tá ficando com ela, porque, sei lá, o outro cara vai querer ela por isso, não entendo essa lógica, e ela vai ajudar ele a tirar nota boa, porque ele vai ser cortado do time, uma coisa assim, né? Esse plot que a gente já viu em 300 fanfic, eu já li em 300 plot. E aí, mas eu acho que a única coisa que eles mencionam do esporte é isso. Ele precisa de nota boa pra ficar no time. Não tem mais nada. Até onde eu li. Eu posso estar mentindo aqui, gente. Eu não terminei de ler o livro. Então, não sei. Então, na série, segue mais ou menos a ideia. Até o pessoal diz que deu uma aprofundada, o que me deixou um pouco preocupada, porque se na série que eu estava assistindo enquanto eu estava resolvendo outras coisas foi aprofundada, eu fiquei realmente, esse livro nas relações dos personagens, o pessoal disse que criou um pouquinho mais de carisma entre os personagens, enfim. Mas toda a minha questão, no geral, é justamente isso, sabe? Porque podia ser qualquer esporte, sério. Eu tava vendo e eu disse assim, cara, podia ser, sei lá, o basquete, poderia ser o futebol tradicional, né? O futebol que a gente entende aqui como o tradicional. Podia ser o futebol americano, podia ser qualquer esporte. Tanto faz, sabe? E aí eu fiquei pensando justamente isso. Que é a questão toda do lance, sabe? De, eu quero escrever sobre esse esporte. Show. Cadê a parte em que esse esporte seja relevante? Que ele mude a trama, que determine algo importante da trama. E aí eu não posso ser hipócrita, porque, assim, né? Eu acompanho 2 esportes, eu sou muito fã deles, que é futebol americano e a corrida de Fórmula 1, né? E, cara, assim, admito que eu consumo muita coisa que tem a ver com esses 2 esportes. Mas eu sempre vou ter que dizer que quando eu começo a ler a coisa, que eu vou ter, sei lá, um livro sobre Fórmula 1. E no final das contas é só um romancezinho que podia ser um esportista de, sei lá, natação. Sei lá, velho. Às vezes eu acho que a pessoa
tá gastando cartucho à toa. Eu vou falar aqui agora, sem querer puxar o saco da Aire Hazelwood e já puxando, no livro dela de natação lá, que não é amor, no fundo é amor. Eu acho que ela faz bem essa parte. Porque a questão da natação lá tem tudo a ver com o trauma da personagem principal lá. O plot é justamente esse. Ela tá traumatizada porque ela se machucou numa competição lá. E ela não consegue mais fazer os saltos lá que ela precisa fazer para competir. E esse trauma dela é importante no desenvolvimento do personagem. Então, Sim. Sem querer puxar o saco aqui, mas já puxando, eu acho que ela fez direito isso aí. O livro inteiro tem isso. Tem as competições, tem ela tentando melhorar, fazendo terapia, e o outro cara também é do esporte, ele é campeão lá de não sei das quantas, e ela fica meio que nessa de que ele é campeão e ela não consegue nem... Enfim, durante o livro todo tem isso. Então eu acho que aqui tem que dar aqui os créditos dela. Mas também foi o único livro E também é bom pontuar que ela, né, faz parte do esporte e ele também faz parte do esporte. E ele ser também esportista é relevante para a trama, sabe? Faz parte o fato dele também ser nadador, porque interfere na questão tanto da competição, tanto do acesso que ele tem a algumas coisas, que é justamente quando eles vão, né, curar o trauma. A gente fez a review desse livro. Se você quiser saber exatamente o que acontece, você pode ir lá. Mas sim, eu tenho que concordar que justamente ela pega e tem uma relevância de serem esportistas e ser justamente daquele esporte, tem uma relevância. Tem um porquê, tem um motivo. Agora, sim, tem alguns livros, muito... É como eu disse, né? A maioria que eu tenho visto, né? Que eu tenho me deparado. E alguns que eu não me dei o trabalho de ler, admito. Eu só vi a sinopse. Mas muitos deles essa questão, né? De patinação e rock, etc. Que no final das contas tanto faz, sabe? É um grande tanto faz. Você poderia fazer isso justamente com natação. Você poderia escrever esse plot com ginástica artística. Você poderia escrever com atletismo, qualquer coisa, porque no final das contas são histórias que a pessoa que está escrevendo, né, o autor, a autora, não está se dando ao trabalho de linkar uma coisa com a outra. Só tá indo muito pelo aesthetic. E eu acho que foi mais ou menos essa coisa que passou na minha cabeça. Eu disse, cara, eu acho que eu não aguento mais história de hóquei ou patinação ou algo do gênero que simplesmente só deixa aí, eles são atletas, viu? E aí, eventualmente, vai ter uma cena pra protagonista aparecer usando a jersey do cara e só. Que faz parte, né? Menina, tem um que esse livro passou tantas vezes no Twitter, na época que eu ainda tava por lá, que é uma famosa capa de ilustração, que é justamente uma patinadora e um cara. Eu não sei qual é o nome desse livro, mas eu acho que ele é bem famoso, porque ele passava toda hora na timeline, alguém dando RT ou falando desse livro. Eu acho que a gente até chegou a ler a sinopse dele aqui, naquela brincadeira que a gente fazia de se deria ou não. Eu não vou lembrar o nome do livro. Não, esse livro passou tanto na timeline. Outro dia eu tava tentando lembrar. Eu sei. É um que ela é da ginástica artística, né? Da ginástica no gelo, daquela apresentação. Patinação. Eu ia falar. Eu acho que é patinação o nome. Eu ia falar. É o esporte do Yuri on Ice. Isso, então... é boa referência. Eu sei que é isso. E ele joga rock. E tá os dois na capa. Isso. Mas eu não lembro o nome. Isso, eu sei. Quebrando gelo. Isso. Quebrando gelo. Tão simples, eu não lembro o nome desse. Mas esse livro passou tanto na timeline, mas eu não sei se é bom, eu não vi nenhum tipo de crítica, nem positiva nem negativa. Mas ele já é bem antigo, acho que é de 2022, acho que tem uns anos aí já. Uhum. Eu ouvi falar e o pessoal disse justamente isso que eu tô comentando, sabe? Que é um livro de romance. Tanto faz, é um livro de romance e que todo o hype ao redor deles serem esportistas meio que fica só nisso. Só que, nossa, eles são esportistas, porque não tem rivalidade. O pessoal diz que há uma rivalidade logo no começo, não tem. E também não tem, sabe,
aquele reflexo de tipo, fulano está num esporte em que é altamente violento, né? Alguns esportes de contato, eles são realmente complicados. Eu falo isso como uma fã da NFL, que eu já assisti alguns acidentes da NFL complicadíssimos, do papo de gente sair desacordada do campo. Então, tipo, há uma certa gravidade, sabe, nesse tipo de esporte, há uma certa preocupação nesse tipo de esporte, e que não é refletido quando a gente assiste, a gente lê o livro, né? Ao menos é isso que foi dito, tá? Nas várias resenhas que eu li. Que esse impacto do esporte na vida e na relação dos dois meio que não existe. Só existe no começo do livro e depois disso é esquecido. E é justamente a minha questão. Se você vai escrever sobre um esporte, por que, meu Deus, por que você não vai estudar o esporte para poder escrever sobre ele? Ou por que você não vai fazer ser relevante o esporte? Porque quando você vê documentário desses atletas e tudo mais, você vê o quanto que aquele esporte é parte da vida dele. Então, toda uma rotina de vida. Não, eles têm uma preparação que envolve vários meses, às vezes, só para uma partida, né? Ou para uma apresentação, ou alguma coisa do gênero. E que essa rotina raramente são quebradas. Então, tipo assim, claro, a gente sabe que tem, né? Atletas e atletas, a gente tem aí essa figura quase que mitológica, né, do Brasil, aqui no Brasil, do jogador de Schrödinger, não sei nem dizer. Aquele jogador hipotético, nossa, se ele não tivesse lesionado, ele seria incrível. Enquanto isso, ele tá enchendo a cara. E traindo a esposa. Tem o Neymar, né? Tem o Neymar. Eu estava tentando não dizer o nome, mas sim, a ideia é justamente isso. Quem for fã do Neymar e quiser me xingar aí, pode xingar. Eu tô nem aí, sinceramente. Então, cara, tipo, tem atletas nível, né? Nível essa pessoa que não se importa, e tem atletas que são realmente que levam esse esporte que eles praticam a sério. Porque o esporte é parte da vida deles, mais do que uma carreira, é um estilo de vida, é um sonho, etc. Então, essa relação com o esporte é muito forte na vida da pessoa, e isso acaba infiltrando também nas relações, né, pessoais e amorosas e familiares, etc. Um exemplo que eu dou, e porque, né, eu acabo acompanhando por tabela, porque eu sou fã da cantora, é o noivo, o atual noivo da Taylor Swift. Ele é jogador da NFL, eu acho que há uns 15 anos, acho que é mais ou menos isso, 10, 15 anos. E assim, ele não nasceu naquela cidade, mas ele foi jogar nessa cidade que é Kansas. E toda a vida dele passou ao redor de Kansas, passou a ser ao redor de Kansas. Então, porque é o time dele. Então, ele é apaixonado pelo time em que ele joga. Então, as amizades dele ficam ao redor desse pessoal de Kansas. Então, todo o lifestyle vai mudando de acordo com o que você, né, tá ali jogando. Inclusive, a gente vê também a própria Taylor começou a mudar a agenda dela para conseguir assistir, né? Ela encaixar ali entre o show, ela conseguir assistir os jogos. Então, tipo, você vê todo esse empenho, né, de todo mundo ao redor do atleta e o próprio atleta de se encaixar nessa rotina. E como é que isso não vai ser refletido num livro que aborda um esporte? Essa é a minha questão, sabe? Porque no final do dia, quando a gente pega esses livros de romance, só tem o romance e a parte glamurosa. E todo o trabalho, e toda a dedicação, e toda a interferência, sabe? E toda a cobrança de resultado. Pra onde vai essa parte que a gente sabe que existe? E outra, esse povo dos Estados Unidos que joga por universidade, eu acho que a pressão é bem maior, né? Porque eles precisam, para ficar estudando, eles precisam estar jogando, né? Então eu acho que era uma oportunidade de drama que eles não aproveitam, sei lá. A pessoa tá prestes a ser cortada, prestes a ser expulsa. Eu não sei como é que funciona isso.
Aí eu teria que pesquisar, né, pra escrever. Eu acho que falta realmente a pesquisa mesmo. A galera não tá nem aí, não. Só quer ganhar os cliques lá, ler as leituras lá da página sem tempo de trabalho. Então, eu acompanho a NFL, né? Como eu disse, eu acompanho a NFL tem uns quase 10 anos, mais ou menos. O primeiro jogo que eu assisti foi a final, né? Do coisa, então eu não considero. Mas depois disso eu comecei a acompanhar a temporada. Eu acho que foi a temporada de 2017 ou 2016, agora eu não lembro. Mas enfim, eu comecei a assistir a partir do Super Bowl da Lady Gaga e desde então eu torço pelo mesmo time que venceu esse Super Bowl. E estamos aí nessa dívida de jogo até hoje. Dito isso, é muito importante para o atleta que está na faculdade lá nos Estados Unidos, não só ele fazer um bom desempenho e tudo mais, porque para ele se manter na faculdade, mas também caso ele queira seguir uma carreira, porque geralmente esses garotos que têm uma bolsa, né, para jogar, né, nesses times, eles acabam indo sim para uma carreira profissionalizante, né, fazer parte da liga quando eles saem da faculdade. E se você não tiver, é óbvio, né? Se você não tiver bons resultados, os olheiros não vão, né, te levar a sério e não vão te levar para um time. Então, assim, é muito crucial o resultado na época da faculdade. É, existe a liga universitária, pelo menos da NFL, né, do futebol americano, existe a liga universitária, onde basicamente esses grandes campeões da liga universitária, geralmente quando há uma oportunidade, né, na próxima temporada, os times grandes já estão de olho nesses moleques, e às vezes eles estão disputando entre si para levar aquele moleque pro time. Então é muito, sabe, irreal ter um protagonista que, putz, eu tô falhando aqui na universidade, e aí esse meu resultado vai me tirar do time, vai ser muito triste porque aí eu vou perder a bolsa. Não, você não vai perder sua bolsa, talvez você perca, sei lá, sua carreira inteira. E não tem, ele vai ficar mais triste se ele parar de falar com a fulaninha do que se ele perder esse jogo. Pelo amor de Deus, isso não existe, sabe? Eu fico pensando muito nisso. Eu acho que é. Eu tô tentando lembrar outro livro de esporte que eu li, mas eu acho que eu não li nenhum, acho que eu só li esse da Ellie. Tem algum outro famoso que eu não tô lembrando? Eu sei que Off Campus ficou muito famoso. E aí vieram outros. Tem fanfic. Bom, tem uma Rivalidade Ardente, tem Mas eu não li o. nenhum. É. Eu Eu acho assisti a que também série. o hype ficou mais recente desse aí. Eu tô querendo lembrar desse mais antigo. É. É porque o Rivalidade, ele meio que hypou numa bolha, né? E aí, quando ele foi, né, estourou agora com a série, mas ele já existia. Cara, tem algo. É ruim é que é de cabeça imediata, eu não consigo lembrar, né? Mas eu lembro que Mas teve bastante. tem esse Quebrando Gelo. Tem muito livro de Fórmula 1, Fórmula 1 saiu que eu já bastante também. comentei aqui. Que eu já comentei aqui tem algum tempo. Não achando nenhum pra ler, né? A gente não procurou muito Uhum. também. A gente tem que procurar um, então, de Fórmula 1 pra ler, porque tá no hype aí, né, da Fórmula 1, pra ver se isso é importante. Porque também, no Fórmula 1 também é um esporte que tira a vida do cara, né? O cara vive pra aquilo ali, né? Acho que todo esporte, né? Se a pessoa é profissional, ela vive pra aquilo, né? Então, ou deveria, pelo menos, né? Se for um bom profissional. Fanfic, deixa eu ver se eu li alguma. Acho que eu li fanfic, eu devo ter lido. Mas eu não vou lembrar também de cabeça. Eu sei que eu li uma do fandom do NCT, que era de rock. Acho que eu li mais de uma, acho, com certeza. Mas eu também não acho que era importante o rock na fanfic. Mas teve bastante de rock. Porque ficou popular rock por algum motivo. Por aqui. Mesmo que não tenha aqui. É uma coisa lá do Canadá, né? Mas tinha uma muito boa, que era... O plot era... Essa eu acho... Essa eu vou considerar que o esporte era importante, porque o plot era justamente o protagonista quebrava a perna no jogo. E aí ele não podia mais jogar, ficaria suspenso, sei lá como é que chama, não entendo nada de esporte. Eu sei que mandavam ele de volta pra casa, ele tinha que ir pra casa, porque ele não podia jogar, então
ele ia ficar fazendo ali, né? Ele tinha que ficar em repouso. Aí mandavam ele pra casa, ele morava no interior lá, e aí ficava traumatizado, enfim, tinha todo um drama. Então, só um breve parêntese. Quando o atleta é lesionado, pelo menos na NFL e ocorre esse tempo, ele fica como se fosse na vida da vida ali de K-pop, ele ficaria em hiatos. Mas basicamente ele fica em baixa, né, na injury list, até ele se recuperar. Eu tenho um time que o jogador ele arrebentou o tornozelo, né? Não necessariamente tornozelo, mas um músculo de ligamento, uma coisa muito específica do pé, que basicamente não permitia ele botar o pé no chão. Ele não conseguia fazer aquele movimento de pisar, saca? E, enfim, era um tratamento muito longo. A temporada começar em agosto para setembro. Então ele não conseguiria retornar ali. E ele ficou a temporada inteira afastado. Ele voltou em dezembro. E esse tempo todo ele ficou na injury list. Então, basicamente, um maluco foi para mandar ele para casa e um abraço. Então, geralmente é isso que acontece quando tem uma lesão muito longa que ele precisa se recuperar. Também fica esse clima de enterro, porque se a pessoa passa muito tempo na injury list, às vezes o time pode, né? Um beijo, um abraço, a gente vai te substituir por outro e acabou a tua vaga, tu vai pro banco. Ah, eu acho que é uma oportunidade de drama, né? Tem todo um plot aí que dá pra ser explorado. Eu lembrei agora de um que foi que tu leu e não gostou, ou gostou, eu não lembro, que era o da. Será que ele não era romance, né? Que era o da outra. Ai, esqueci o nome da mulher. A autora da Evelyn Hugo, meu Deus. Que é o nome dessa mulher? A autora, essa aí é a Taylor Jenkins Reid. Aí é que tá. Ela, sim, o esporte é muito importante desde o no primeiro episódio. Desde o primeiro capítulo, o esporte é muito importante. Entretanto, por isso que eu falei, eu achei chato a forma como ela foi narrada. Talvez, agora pensando, eu talvez não tenha gostado porque eu não gosto de tênis. Então, assim, não é o esporte que me pega. Mas aí eu tava lembrando que, por exemplo, eu li tem, eu acho que um mês, uma fanfic de uma amiga sobre Fórmula 1. E ela descreveu a corrida de uma forma tão espetacular que eu consegui visualizar exatamente o que ela estava explicando sobre uma ultrapassagem numa curva específica e como ela ocorreu e como ocorreu depois o outro carro ultrapassando de volta. Então, tipo, essa dinâmica toda que acontece numa Fórmula 1, ela transpassou direitinho na fanfic dela. E era sempre bom lembrar, era uma fanfic. E tava bem trabalhada. Essa amiga minha, ela também assiste Fórmula 1 tem alguns anos. E aí, cara, eu parei, pensei, refleti um pouquinho, eu disse, eu acho que é isso, sabe? Eu não achei chato, porque... Não que a questão toda, porque eu fui ler só porque o tema era Fórmula 1, eu não faço parte do fandom. Mas justamente porque foi muito bem escrita as cenas de Fórmula 1 e eu sou muito fã desse esporte. Então eu fui lendo, eu fiquei interessada, sabe? Eu disse, nossa, que legal! Nossa, que interessante! E é um sentimento que não tinha lendo o Carrie Soto. Que eu achava assim. Eu tava lá nas cenas de esporte, nas cenas, né, das matches, da partida, e eu ficava, tá. Tá, que coisa, legal, Carrie, legal. Vambora. Vamos pro drama. Eu tava muito assim. Mas eu acho que é porque eu não ligo, né, pro esporte. Então eu achei um saco. Provavelmente se fosse futebol também eu acharia um saco, porque eu não sou do futebol. Eu também não ia gostar. Então eu acho que. Mas aí é que tá. Se for assim, eu não vou ler livro nenhum, porque não tem nenhum esporte que me pegue. A ponto de eu vou ler esse livro porque é tal esporte. Não tenho. Foi esse o tempo que eu tinha interesse. Porque é por isso que eu nunca me interessei em voltar a ler off-campus. Porque mesmo que o foco não seja isso, né? Aparentemente não é. Mas, sei lá. Mas aparentemente as pessoas gostaram da série. Eu não vi ninguém falando mal até agora. Só vi elogios. Gente que Então, o livro ainda traz pra ler. Deve estar vendendo água. Como série, e falando novamente, né? Eu não li o livro. O máximo que eu fiz foi assistir a um
alguns anos atrás o resumo do Paulo Ratos, que ele fazia aquele resumo de 1 hora em que ele falava basicamente capítulo por capítulo o que acontecia. Eu assisti esse resumo. E é aquilo, novamente, muitos anos atrás então, eu não tinha memória de muita coisa, mas eu tinha uma noção da história. E aí eu fui assistir a série e eu fiquei muito assim. Ah, é uma série bobinha com universitários. É aquela Coming of Age, eu acho que dá pra se chamar assim, né? Eu achei todo mundo com cara de 30 a mais. Eu não entendi muito ali. É complicado. A escalação do elenco assim, é meio complicada, porque você olha e diz, esse senhor não tem 20 e poucos anos. Eu fiquei assim, seu cheiro, estou na universidade, isso aqui, eu já sou uma atleta profissional. Eu não vi, então. Eu só vi GIFs, tá? Eu só vi GIFs ali pelo Tumblr. Outra coisa, a brincadeira do off brancos, aí diz que botaram lá um pessoal de cor lá, mas os 2 protagonistas ainda são brancos. Então Sim. Eu não entendi o que foi também que eles acharam que estavam fazendo. Mas, de novo, parece que não é um problema, parece que todo mundo gostou. É aquilo, não, a gente tem uma noção, né, da diversidade racial, né, ou a falta dela, a gente percebe. Mas ela tem, a série em si, como eu falei, ela é uma série bobinha, sabe, ela não se leva a sério, a gente assiste por assistir. Sabe o que me lembra muito? Eu tava assistindo e eu tava pensando isso, me lembra muito as séries da CW lá atrás, TLC, Dawson's Creek. Sabe? Essa energia. Era bom. Não inventavam nada demais, fazia o básico. Não tinha nenhum mistério, nenhum suspense, nenhuma tensão grande demais. Eu acho que funciona, né? Às vezes o simples é bom, sabia? Às vezes é melhor não tentar fazer nada novo, não. Vai no simples que tá certo. Tipo, é uma série que dá assim, como eu falei, né? No momento que essa pauta entrou, eu tava resolvendo algumas questões em casa, né? Fazendo uns jobzinhos aqui. E aí eu botei a série pra passar na televisão e ficou passando. E aquela coisa, aquela série que você não precisa nem prestar muita atenção pra saber o que tá acontecendo. Você vai, dá uma olhada na TV, escreve ali numa planilha, depois você olha de novo pra tela da TV, assiste mais uma cena, e assim vai indo, sabe? Não é uma coisa que você vai sentar, assistir, admirar, pá. É bobo, sabe? Não é uma coisa assim muito profunda e tudo mais. É uma série que é pra você passar um tempo mesmo, sabe? Não é uma coisa realmente ruim, sabe? Como passatempo, super tranquilo. Mas porém, todavia, na sua mente, foi o que me fez refletir depois. Eu disse, cara, que horas entra o hockey? Que horas entra a relevância do hockey nessa história? Jogando? Não tem, sim, mas assim, não tem esse impacto, sabe? Não tem, como eu falei, não tem essa importância grande. Drama, né, da história. Não faz parte do drama. O drama é mais relacionado porque a questão com o pai do protagonista, etc. E que, enfim, o pai dele assiste os jogos dele, o pai dele pressiona ele para agir de uma certa forma, que se ele não fizer, se ele não vencer, se ele não fizer isso, se fizer aquilo, ele vai ser tirado do tal. Tem a questão do pai dele, é verdade, eu tinha esquecido completamente. Tinha esse drama do pai dele no plot. Verdade. O pai dele é jogador, né? E aí Isso. Lembrei. Eu esqueci completamente dessa parte. Enfim, pode falar, cara, continua. Pois então, tipo, tem essa parte do plot, mas aquilo, um pai ex-atleta pressionando o filho pra ele ser bom no esporte, sei lá, cabe em qualquer esporte. Inclusive, sei lá, se fosse o motorsport, tem um clássico que a pessoa poderia se inspirar na vida real, como é o caso do Max Verstappen, né, que é muito conhecido. E que o pai dele, até hoje, entrou tanto na cabeça desse cara que ele teve um filho recentemente, né? Ele tem uma filha, o Max. E quando perguntado, você acha que a Lily vai dirigir no futuro? Ele, se Deus quiser, não. Então, assim, né? Trauma. Histórias que aconteceriam em qualquer esporte, realmente. Tem outros plots dos outros livros, vou mentir. Faço ideia do que é os outros livros. Não sei se o Paulo fez vídeo dos outros também, não lembro. Mas tem bastante, não tem? São 5, 6? É muito. Eu acho que são 6.
porque tem os três, né, ali, os três protagonistas. E aí depois teve um spin-off. Isso, tem spin-off, isso que eu ia falar. E aí tem mais 3 no spin-off. Deve dar uns 10 livros. Deve dar uns 6. Não, acho que são 6. 10 não, acho que estão 6. Então tem aí 6. Que são primeiro 3, depois mais 3. É. Alguém já falou se renovaram? Oi? Já renovaram. A série já foi renovada, já confirmaram qual vai ser o casal da próxima temporada, etc. A série deu super sucesso, deu tudo certo pra eles. Então, né? Parabéns aí aos envolvidos, né? A autora aí vai ganhar mais dinheiro, não vai mais precisar escrever nada. É bom pra ela. Enfim, era isso? Enfim. Pra reclamar? Era só isso que eu queria dizer mesmo. Eu só queria dizer, se vocês vão escrever sobre o esporte, pesquise sobre ele, faça cenas relevantes sobre o esporte, porque senão eu vou voltar a dizer, ele poderia ser qualquer outro esporte, mas não aquele. Não tem nenhuma cena dele explicando pra ela alguma coisa do esporte? Cara, até onde eu vi, não fazia, tipo, ela tava lá, ela via, tal, é importante pra você, mas ficava nisso, sabe? Tipo, não tinha Você vendo a série, você não tem interesse em aprender sobre o esporte, saca? É mais ou menos isso. Você fica assim, tá, ele joga grande coisa. Então, tipo, pra mim foi isso, sabe, o tempo todo. Ah, tá. Ela tá apaixonada por esse cara que ele não é capitão, meu Deus, ele é outra coisa do time. Essa série. Oi? Quantos episódios são? Cara, eu acho que eles são 6. Eu botei na televisão e foi rodando. Então, assim. Porque eles encheram 6 episódios só de nada, de romance. Só os 2. Cara, é porque misturou, né? Como são 3 livros, mas que eles ocorrem em simultâneo. É porque o livro ocorre em simultâneo, né? E aí eles foram lá e começaram a misturar. Então, tipo, tem gente que é do terceiro livro, que já apareceu, gente do segundo, que já apareceu, inclusive o pessoal usa muito essa expressão, que o casal da segunda temporada já roubou muito mais atenção do que o do casal da primeira, e por aí vai. E aí é isso. Enfim, né? É isso que eu tinha pra reclamar. Se vocês assistiram, se vocês leram, se vão assistir, se vão ler, enfim, deem a opinião de vocês sobre isso. Bom, gente, era isso. Como eu tinha dito pra Naná, era um episódio para reclamar. Então eu estou aqui reclamando. Mas só que aquilo, se você assistiu e ficou interessada sobre o esporte, se te fez, eu quero saber mais sobre o rock e tudo mais, legal pra você. E me explica o porquê. Porque realmente eu acho que Rivalidade Ardente me deu mais interesse na NHL, acho que é esse que é o nome, do que essa série. Mas enfim, é aquilo, né? Sou eu. E é isso, obrigada, né, pela audiência de vocês, mais uma semana, e a gente se vê semana que vem, por aqui mesmo, com outro tema. Obrigada, né, mais uma vez, e tchau. Tchau, gente, até a próxima.